Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o domingo da Epifania, também conhecido como Domingo de Reis. Interessante porque o centro do mistério é a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os povos. Epifania é manifestação. Esse é o significado da palavra. Nosso Senhor que se manifesta não somente àquela porção de pessoas que compunha o povo de Israel, mas a todas as nações. Nosso Senhor que se manifesta aos povos pagãos, para dar cumprimento a todas aquelas profecias do Antigo Testamento que falavam de um só Deus e um só lugar de adoração. Acorrerão a Jerusalém todas as gentes, subirão ao monte e adorarão ao único Deus. É assim que se descreve em vários momentos este acontecimento que celebramos no dia de hoje no Antigo Testamento. Todos os povos são convidados a adorar o único Deus, a aderir à religião verdadeira e prostrar-se diante do único Senhor. Por isso é interessante e curioso que este domingo também seja chamado Domingo de Reis. Poderia ter tantos outros nomes: o domingo da Epifania, o domingo da manifestação do Senhor, o domingo do cumprimento das profecias, o domingo da salvação universal de todos os povos e assim por diante. Mas recebe este nome, Domingo de Reis, por conta da fé admirável que estes reis pagãos tiveram, pela atitude nobre, a atitude mais nobre que tiveram de deixar as suas casas, deixar seus palácios para ir até a manjedoura, adorar o Deus verdadeiro, o Deus que se fez carne. Interessante. Dali podemos tirar muitas coisas para a nossa fé, para a nossa vivência. São João Maria Vianney comenta este gesto dos reis magos com uma profundidade, ressaltando 3 características deste ato deles, que nós precisamos ouvir e colocar em comparação como a nossa fé anda. Esta fidelidade deles à graça de Deus e ao chamado tem, em primeiro lugar, a característica de ser uma fé imediata. Vejam, eles estavam seguindo o curso normal de suas vidas, estavam vivendo como viviam todos os dias, nos seus palácios, com seus afazeres, e de repente recebem a notícia de que havia nascido o Messias, que Deus havia entrado no mundo, Deus havia entrado na história. Por mais que eles não conhecessem das profecias do Antigo Testamento, porque eram pagãos, por mais que eles nunca tivessem ouvido falar de que fosse possível Deus assumir uma carne semelhante à nossa, uma carne como a nossa, eles imediatamente, com prontidão, foram seguir a estrela do Oriente. Com prontidão. Vejam, isso é admirável. Se somos nós, não sei se teríamos a mesma prontidão e agiríamos de forma tão imediata como eles. Basta que nós olhemos para as nossas vidas. Vejamos o quanto Deus nos pede, o quanto o Senhor tem nos solicitado. Às vezes, a respeito de um mesmo ponto em nossas vidas, já temos anos e anos e anos sendo convidados pelo Senhor a tomar uma atitude. Há quantos anos Deus lhe pede uma atitude neste determinado ponto de sua vida? Sejamos sinceros, porque Deus nos solicita, nos pede, nos convida, nos mostra. E às vezes é uma única coisa, é um único lugar. E Deus é insistente, e nós somos morosos, lentos, não tomamos atitude. Isso porque somos filhos de Deus, nos chamamos assim, não é? Somos bons cristãos, nos consideramos assim. Somos católicos.
muito católicos. Mas onde está a nossa prontidão? A nossa disposição de imediatamente mudar o curso de nossas vidas. Eu dizia isso ontem a uma pessoa. Vejam, com frequência Deus apresenta a vontade dele em minha vida. Eu imagino que seja com vocês também. Deus nos apresenta o que Ele quer de nós, nos pede. Onde é que está a sanidade de uma pessoa que resolve discutir com a vontade de Deus? Em que momento nós consideramos que a nossa vontade é mais justa, mais sábia e mais santa do que a vontade de Deus? Uma pessoa que pensa assim só pode ter perdido o juízo. Me parece evidente que, por mais que eu não compreenda, por mais que eu não entenda, e por mais que tenha custo elevado, a vontade de Deus é mais sábia, mais justa do que a minha. Alguém tem dúvidas de que Deus, quando nos propõe algo, está nos propondo o que é o melhor para nós? E por que é que então somos tão lentos, tão devagar, para tomar uma atitude e abraçar a vontade de Deus? Por que ainda insistimos em discutir com o Senhor na sua vontade? Me parece algo contraproducente. Discutir com Deus, queixar-se da vontade santíssima dEle, não é algo que vai nos levar para algum lugar. Ficaremos patinando a vida toda no mesmo ponto, sem andar, sem dar passos para frente. O que precisamos fazer é abraçar a vontade de Deus. E vejam que atitude admirável a dos reis magos. Prontamente, imediatamente, foram seguir a estrela do Oriente. Ah, mas nunca tiveram notícia, mas nunca souberam, mas não eram conhecedores das profecias. Não interessa. Era manifestação de Deus, estava claro que a vontade de Deus era que eles fossem até a terra de Israel. Estes pagãos foram muito mais sábios do que nós, porque deixaram tudo e seguiram a vontade de Deus. Uma segunda característica ressaltada por São João Maria Vianney é que, além de ser uma atitude de fé imediata, foi também generosa. Quão generosos foram estes reis magos? Porque atravessaram todas as dificuldades. Pensem, tiveram de enfrentar certamente os amigos, os parentes e os súditos. Eram reis. Estavam muito bem confortáveis, cada um no seu reino, cada um no seu trono. E quando disseram aos amigos, parentes e aos súditos que iriam numa jornada que não sabiam onde ia terminar, não sabiam qual seria o fim, quantas censuras não tiveram da parte destas pessoas? Seus amigos provavelmente devem ter dito: mas vocês estão malucos, vocês vão sair daqui onde vocês têm tudo para atravessar uma viagem, para fazer uma viagem que vocês nem sabem o percurso, seguindo uma estrela. Isso parece conto de fadas. Quem é que fica buscando estrelas, caçando estrelas? Tiveram de enfrentar seus parentes, que provavelmente devem ter dito as censuras mais óbvias da parte da família. Vejam, aqui vocês têm tudo. O que é que vocês querem? Aqui tem tudo, absolutamente tudo. Todas as pessoas vos servem, prestam homenagem a vocês. E vocês vão sair daqui para prestar homenagem a um rei que vocês nem sabem da existência. Os súditos
provavelmente devem ter dito. Vejam, os reis saindo, porque os reis é que tomavam a frente na batalha. Os nossos inimigos ficarão sabendo. E uma vez que os reis não estão aqui para combater por nós, virão sitiar nosso reino, sitiar nossa cidade. E quando vocês retornarem, o trono não estará vazio, estará ocupado pelos nossos inimigos. Quanta generosidade! Porque desprender-se disso tudo para seguir uma jornada, seguir uma aventura proposta por Deus, sem que se saiba quais são os percursos, quais são os caminhos que se deve tomar, é de uma generosidade tamanha. E é justamente nisso que consiste o mérito da fé, em renunciar tudo e sacrificar o que se tem de mais caro e mais precioso para obedecer à voz da graça que nos chama. A atitude deles, em certa medida, foi como Abraão. Quando Deus pediu Isaque a Abraão, o filho da promessa, Abraão não ficou, mas e agora? Nossa, mas como Deus é malvado, me pediu aquilo que eu tenho de mais precioso. Nossa, mas... Não, com dor no coração, pegou Isaque, um feixe de lenha, o cutelo e fogo, e subiu ao Monte Moriá para imolar o filho da promessa, aquilo que ele tinha de mais caro. E por isso se diz de Abraão, nosso pai na fé. Porque pela fé, ele ouviu a voz de Deus, saiu de Ur dos Caldeus para uma terra que nunca se ouviu falar, para montar um povo, fundar um povo. E pela fé, entregou a Deus aquilo que ele tinha de mais precioso. Isso é generosidade. Assim como estes reis fizeram, Abraão também o fez. E quantos outros exemplos poderíamos citar aqui? Mas nós, será que temos generosidade na nossa fé? Bom, nós nos esforçamos para conquistar os bens temporais, disso eu não tenho dúvida. Um avarento não se queixa de trabalhar de domingo a domingo, todos os períodos disponíveis para encher a conta bancária. Nunca vi um avarento reclamar de trabalhar. E se você diz a ele, olha, tem um tempo para Deus, tire um tempo para você, já começa aí sim a reclamação. Mas eu vou passar dificuldades, e nós sabemos, né? Todo mundo sabe que não vai passar dificuldade coisa nenhuma, está bem de vida. Eu vou passar dificuldades, porque virão os sofrimentos, nós não sabemos o dia de amanhã, e assim por diante. Um beberrão é capaz de sacrificar até mesmo o amor próprio para manter o vício. Passar vergonha na frente da família, passar vergonha inclusive na frente de desconhecidos, sacrificar os bens eternos em vista dos bens materiais, isso eu não tenho dúvida que somos capazes de fazer. Se digo a vocês que, vejam, ganhei na Mega da Virada e quero dar o prêmio a você, mas não é tão simples. É preciso que hoje você siga uma viagem até, sei lá, 800 quilômetros de distância. O dia todo vai ter que ser em locomoção, em deslocamento. E lá eu vou te entregar o prêmio. Ó, limpinho. Nota em cima de nota. Só nota de 200. Todo seu. Ninguém pensaria. E a missa de domingo? Como fica? Sacrificamos. Então, depois eu confesso, se tiver que confessar, né? Depois confesso, sem problema algum. Mas vamos lá retirar o prêmio. Quanta generosidade, não é? Anda até 800 quilômetros. Sacrificando os bens eternos em vista dos bens temporais. Somos capazes disso. Na verdade, fazemos isso com muita frequência. Vejam, o que são capazes os jovens, por conta de alguns momentos de prazer.
Não é um absurdo isso que eu vou dizer, porque nós moramos no mesmo lugar. Todos nós aqui sabemos do que acontece. Mas passar uma noite inteira debaixo de chuva por conta de um show? Desculpa a franqueza da palavra, mas isso é estupidez. Não tem outra palavra. O nome disso é estupidez. Mas, ainda assim, debaixo de chuva, os shows andam lotados. Ontem, de forma incrível, ameaçou uma garoa no horário da missa. Ameaçou. Não chegou a cair a chuva. E a garoa não foi suficiente nem para ligar o limpador de para-brisas do carro. E a igreja já estava 40% vazia. Eu fiz uma conta rápida por cima. Onde está a generosidade? Para as outras coisas? Você tem. Para as coisas de Deus, somos muito econômicos. Essa é a verdade. E por fim, a atitude de fé dos reis magos foi também perseverante. Perseverante. Vejam, saíram da terra deles, andaram quantos e quantos quilômetros, e quando chegaram em Jerusalém, porque a estrela parou em primeiro lugar em Jerusalém, e Jesus não nasceu em Jerusalém, nasceu em Belém, o que é que foi que eles encontraram? Senão um descaso com o nascimento de Jesus? Perguntavam aos habitantes e ninguém sabia. Ninguém teve notícias de que havia nascido o Salvador. Estranho, não é? Depois, bom, se é o rei dos judeus, vamos procurá-lo no lugar mais óbvio onde se deve encontrar um rei, no palácio. Foram até Herodes para perguntar: onde é que está o rei dos judeus? Bom, uma pergunta meio ridícula, não é? Herodes deve ter se indignado. Está aqui? Não sou eu o rei dos judeus? Há um outro? Alguém que vem disputar o trono comigo? Engoliram o respeito humano. Foram de casa em casa, até mesmo chegaram ao palácio para perguntar: onde está o rei? Onde está esse tal de Messias? Poderiam ter desistido na primeira negativa. Perguntaram: não sabemos, ninguém aqui sabe, a estrela sumiu, vamos tomar nosso caminho de volta, que a gente se enganou. Mas eles perseveraram. Não, nós queremos saber. Vamos, consulte aí os seus sábios, veja qual é o lugar do nascimento. Fizeram Herodes chamar os sacerdotes, os entendidos da lei, para dizer: não, olha, está dizendo aqui que vai nascer em Belém. Ok, está bem, muito obrigado, até logo, e nós seguiremos viagem. Perseveraram, foram determinados. Essas coisas todas não abalaram eles, mas fizeram com que eles fossem ainda mais resolutos e firmes no seu propósito de encontrar a Jesus. Ao passo que nós, diante do primeiro obstáculo, nós já ficamos convictos e certos de que devemos abandonar a vontade de Deus. Na primeira dificuldade, nós abandonamos os nossos propósitos. Primeira. Eu não tenho dúvidas disso. Eu sou assim. Eu sou assim. Na primeira dificuldade, tenho vontade de largar tudo. Eu imagino que não seja o único nesse time. Essa é a verdade de nós e da nossa fé. Parece muito cruel dizer isso, mas está bem, vamos dar um exemplo. Todos nós aqui passamos esse final de ano, não é? Foram 5 dias de preceito, um seguido do outro. 4º domingo do Advento, dia de Natal. Domingo da Sagrada Família, 1º do ano, e hoje.
5 domingos. Não, 5 dias de preceito. Tivemos que vir à missa nesses 5 dias para não pecar. Agora, se eu digo a vocês, imaginem que essa seja a única paróquia da cidade e eu fosse o único padre, e digo a vocês: olha, eu vou passar o final de ano viajando, vou passar o Natal em Nova York e no retorno vou assistir a virada do ano na Avenida Paulista, o show do Frei Gilson. São 5 dias de preceito. Eu digo a vocês, mas não precisam se preocupar, eu sou o único padre da cidade, essa paróquia é a única da cidade. Não tendo padre, ninguém está obrigado àquilo que é impossível, o preceito cai. Nenhum de vocês pode rezar a missa no meu lugar, ficam dispensados do preceito, porque ninguém é obrigado àquilo que é impossível. Por mais que reunamos toda a assembleia e vocês fiquem aqui os 5 dias seguidos sem sair, não vai ter missa. Então, ficam todos dispensados do preceito. Quantos se sentiriam aliviados? Graças a Deus esse padre viajou. Graças a Deus. Eu vou ter paz no meu final de ano. Não vou precisar morar na igreja. Eu vou poder fazer todas as festas que eu pensei e descansar tudo aquilo que eu planejei. Seriam poucos os que sentiriam pesar. Não vou dizer nenhum, porque eu não conheço o coração de todos. Mas eu garanto que a maioria ficaria feliz, sem medo de errar. Talvez um ou outro sentisse pesar. Nossa, que pena. Os dias mais sagrados e mais importantes, nós não teremos o sacrifício da missa. Agora, se houvesse um que fosse perseverante e dissesse: nem que eu tenha que andar 1000 quilômetros, mas eu vou assistir a missa. Se houvesse um, eu tenho certeza que seria a raridade, a exceção da regra. Nós não perseveramos. Damos graças a Deus quando encontramos alguma dificuldade, porque aí podemos nos escorar nessa desculpa para não fazer a vontade de Deus. Eu sou assim. Vocês sabem, hoje eu tenho 3 missas e vou ouvir confissões na paróquia vizinha porque os padres estão viajando. Só Deus sabe a hora que vai acabar o confessionário. Se o padre me liga e fala assim: olha, apareceu um padre para celebrar a missa no seu lugar, ou então, apareceu um padre para ouvir as confissões, eu vou dar graças a Deus. Mas a vontade de Deus não é essa? Que eu reze essas missas todas e que eu ouça todas essas horas de confessionário? Quando aparece uma dificuldade, um impedimento, nós damos graças a Deus. Mas não é assim que deve ser. Não é assim. Deveríamos nos entristecer. Eu tenho certeza que estes reis magos ficaram tristes quando ouviram todas aquelas negativas, até mesmo no palácio de Herodes, porque haviam feito todos aqueles atos de fé ao longo do caminho, justamente para encontrar o Senhor. Foram corajosos e perseveraram, continuaram insistindo, e por isso foram felizes, porque encontraram o Messias. Os outros são imagem daqueles que estão paralisados pelo pecado diante da vontade de Deus. Não foram capazes de fazer nada, ao passo que os pagãos conseguiram. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de termos uma fé pronta, imediata, generosa e perseverante. Vamos mudar. Vamos mudar a forma como estamos vivendo.
abandonar o comodismo, abandonar a vida burguesa que levamos, para sermos mais disponíveis aos pedidos que Deus nos faz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.